Graças a Deus, amados irmãos. Aqui é o pastor Porto, da Primeira Igreja Batista em Cabrobó. Me dirigindo especialmente aos amados irmãos, tanto da Primeira Igreja Batista em Cabrobó, como os amados da Igreja Batista na Fazenda Bananeiras, nós não poderíamos deixar de falar convosco. E é nossa intenção, daqui para frente, que nós tenhamos todos os dias um momento de reflexão, um momento em que nós possamos nos dirigir à igreja, para que nós possamos estar compartilhando deste momento de crise. Nós não podemos negar, de fato estamos com uma crise instalada, uma crise que não podemos dizer, no mínimo, grave, é algo sério. Nós devemos ter a certeza de que os dias que nós estamos vivendo não são incomuns àqueles que creem na palavra. Jesus Cristo, em sua palavra, sempre nos falou sobre dias difíceis. O apóstolo Paulo nos advertiu sobre dias difíceis. O mundo está vivendo hoje, talvez um dos seus momentos de maior advertência, porque não estão havendo armas, estão havendo reflexões, está havendo um momento em que o homem se depara com a dura realidade, onde sabemos de que o dinheiro não é algo tão imprescindível agora. É importante sim, mas não um divisor de águas. Eu queria nos dirigir à igreja e falar de alguns pontos que achamos extremamente importantes. O primeiro é dizer de que essa crise vai passar sim. Enquanto muitos podem estar querendo trazer um clima de caos, um clima de controvérsia, um clima de apavoramento, eu quero falar como pastor e como homem de Deus, de que eu tenho uma certeza em Deus e no Espírito Santo, de que esse não é o fim. A palavra diz de que o fim ainda será muito trabalhoso, pesaroso, mas certamente é para um momento de reflexão, um momento de advertência, para que nós possamos abrir os olhos quanto à nossa fé, quanto àquilo que de fato nós temos pregado e crido. As deliberações que o governo está tomando na esfera federal, na esfera estadual e também na esfera municipal, nós não podemos discordar. É a responsabilidade de quem está à frente de uma nação, do estado, de uma cidade como Cabrobó, é muito grande. Tenho certeza de que cada um deles está agora preocupado com o que é melhor para aqueles a quem eles são responsáveis. O presidente, responsável pela nação. O governador e governadores em cada estado brasileiro, responsável por suas cidades, o povo de cada estado. E os prefeitos, cada um preocupado em dirigir esforços a fazer o melhor possível em suas cidades, como é o caso da cidade de Cabrobó, através do nosso prefeito Marcílio. Que nesse momento nós estejamos também em nossas orações suplicando pela vida destes homens, de todos eles, de toda a nação, de todo o planeta, porque nós não podemos viver sem governo. E como diz a palavra de Deus, nós devemos honrá-los, saber de suas responsabilidades e reconhecer a sua autoridade. Eu tenho certeza de que não é intento da prefeitura, do governo ou da presidência de interferir na nossa ordem de culto. Não, de forma alguma. Tenho certeza de que o propósito é de que esse mal não se prolifere, que esse mal possa ser estancado na sua sangria maior, como nós estamos vivenciando hoje e tomando conhecimento do que acontece na Itália, nos Estados Unidos e aconteceu na própria China. É um combate, é uma guerra, onde nós precisamos fazer parte dela, contribuindo e não prejudicando. Uma outra coisa que eu também posso e faço necessário trazer a vocês é de que a igreja, a Primeira Igreja Batista e assim como a igreja em Bananeiras, nós temos que atender ao clamor da maioria e em especial a determinação judicial que nós podemos reconhecer na pessoa do prefeito, nas pessoas do governador e do presidente. Nos é imposto hoje de que nós não devemos nos reunir. Como Primeira Igreja Batista em Cabrobó e Primeira
e Primeira Igreja Batista em Fazenda Bananeiras, nós vamos contribuir sim. Assim como hoje o governo está preocupado em até segunda-feira entender como nós vamos nos portar como nação, como estado e como cidade, nós também vamos no nosso pequeno grupo, igreja, também ver como nós estamos nos portando. Então a nossa ideia é de que até a segunda-feira nós não vamos ter atividades nas igrejas. Nós não vamos ter o culto hoje à noite, nós não vamos ter os cultos na escola bíblica dominical e também não vamos ter o culto do domingo. Até a segunda-feira nós estaremos observando e orando a Deus. Eu queria suplicar aos irmãos, não é fácil, mas é uma hora de nós nos darmos as mãos e abrirmos a nossa mente para compreender de que Deus tem milhões, bilhões de formas de conversar conosco. E eu não tenho a menor dúvida, essa é uma das formas que Ele está conversando conosco. Esse caos mundial, ele não veio senão para nos advertir, como um todo, como humanidade. E nós não podemos nos fazer diferentes a todos os outros. Somos crentes sim, lavados, remidos, transformados em Jesus Cristo, mas também estamos carecendo de termos a nossa visão aberta para entender de que há muito mais de Deus do que nós estamos pregando. É necessário vivenciar essa palavra e compreender que as palavras proféticas, elas têm a razão de ser, e o seu propósito é fazer entender de que nós vivenciamos a adoração a um Deus atemporal, um Deus que será sempre Deus e que nunca deixou de ser. Como vão ser os nossos próximos dias? Meus irmãos, nós não temos como asseverar como vão ser os nossos próximos dias. Assim como os governantes, nós, em nosso pequeno governo de igreja, nós podemos ter uma certeza de que hoje estamos aqui e podemos nos dirigir a cada um de vocês. Podemos agradecer a Deus porque temos a certeza até o momento e vamos permanecer assim, na certeza e na gratidão a Deus de que ninguém do nosso rebanho, nenhuma ovelha, há de ser tomada por esse mal. Mas devemos estar prudentes, devemos estar atentos e em oração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra, e é nosso propósito que durante todos os dias nós tenhamos um momento de reflexão com a igreja. A palavra que nós queríamos trazer para os irmãos está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e como sempre os irmãos sabem, eu gostaria de trazer um pouco do contexto. Jesus está falando aos religiosos, falando mais uma vez e advertindo a cada um de suas responsabilidades. Na verdade, pontuando a cada um a responsabilidade que tem e a negligência que tem comprometido a sua relação com Deus. Tivemos oportunidade em textos anteriores de ler de que os religiosos foram eles, fariseus, saduceus, entre outros, utilizavam-se da fé dos outros, dos seus irmãos, para simplesmente auferir, receber, ganhar em proveito pessoal. Vimos que Jesus a todo tempo chama a cada um desses por vezes de hipócritas, porque cobravam dos outros aquilo que não cobravam de si mesmos. O texto que nós vamos ler agora é um texto onde Jesus, mais uma vez, Lucas faz questão de chamar a atenção a isso. Lucas descreve distintamente de que Jesus não se dirige a todos a quem estava falando. Jesus não se dirige a todos os religiosos. O texto é bem destacável em compreender de que chama-se a atenção aos discípulos, aos seus discípulos, como nós. Vamos ver o que é que Jesus tem para a gente, porque sua mensagem, tenho certeza, continua sendo a mesma e vai permanecer. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 22 e 23. Uma mensagem bastante conhecida, um texto bastante conhecido, como nesse momento faço necessário. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 22 e 23, nos diz o seguinte: a seguir,
Dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem o que Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Eu queria chamar a atenção dos amados irmãos para algumas coisas importantíssimas destacadas neste texto. Primeiro, que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, está simplesmente manifestando de que todas as coisas, as menores e as maiores, desde as grandes galáxias, desde a rotação da Terra, desde a real aproximação e necessária aproximação da Lua, até as pequenas formigas, tudo depende do sustento do Senhor. Toda a existência está centralizada e dependente da mão poderosa do Senhor. Não há nada em sua existência que não dependa do Senhor. Creia, o que o Senhor Jesus está nos dizendo é de que nós não precisamos nos preocupar, porque assim como a vestimenta, como o alimento é concedido a todos pela autoridade do Senhor, as enfermidades são curadas, pela permissão do Senhor, as doenças existem. Mas tenham certeza, todas as coisas dependem do Senhor. Assim já diz a palavra, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo, quando pronunciou essa expressão, ele estava também nos trazendo uma convicção de que, apesar dos momentos de dor do cárcere, ele tinha a certeza de que o Senhor haveria de prover tudo o que ele precisasse e que jamais o desampararia. Uma outra coisa que eu não posso deixar de chamar a atenção é de que Deus é o real provedor de todas as coisas. Logo, como filhos amados, aqueles que o aceitaram, aqueles que entregaram a sua vida, aqueles que não são apenas criaturas, mas hoje, mais do que servos, amados filhos do Senhor, a estes Deus tem um carinho de todo especial. Deus tem uma provisão de todo especial. Deus tem um cuidado, um zelo. Então creiamos todos na qualidade de filhos de Deus, servos dessa grande obra. Não estamos desamparados. Pode vir a dor, pode vir o pesar, mas tenham certeza, não estamos sós, porque existe um Deus que é o nosso Criador e mais que isso, nos diferenciando de toda a humanidade, somos filhos do Criador, o que nos faz os amados do nosso Pai. Uma outra coisa que nós precisamos chamar a atenção aqui é que devemos em tudo confiar em Deus. Não é fácil, meus irmãos, depositar toda a nossa confiança no momento de crise. É muito difícil. Mas nós, como igreja, já vivemos dificuldades e em todo momento nós temos percebido como Deus tem sido zeloso. É muito difícil compreender isso. Compreender de que em Auschwitz, na Polônia, em Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial, onde os alemães mataram milhares e milhares de judeus das formas mais sórdidas, mais dolorosas, mais cruéis, Deus estava ali presente. É muito difícil compreender isso, de que se fazia necessário de que toda a humanidade aprendesse com aquilo e de que os corações mais duros fossem quebrantados pela dura realidade do cruel coração a que pode chegar o ser humano. Um momentinho. Perdão, meus irmãos. Não se preocupe, o pastor não está doente.
Apenas comi amendoim ainda há pouco, estou sentindo uma palhazinha na garganta. Se nos incomodar, tenham certeza, despreocupem, não estou doente. Meus irmãos, embora toda a raça humana esteja hoje sofrendo, creiam, ainda não é o momento em que Deus há de retornar, porque ainda existe muito coração para ser quebrantado. E eu posso até dizer uma expressão, meus irmãos, que eu espero que a igreja compreenda, mas aqueles que me conhecem sabem de que nessas horas, em horas de atribulação, eu gosto de dizer uma palavra que para muita gente é difícil. Bom que isso aconteça. Muito bom que isso aconteça. Meus irmãos, embora toda essa dor esteja ocorrendo, não sejamos nós considerados sádicos, mas eu garanto aos irmãos, nós precisamos abrir os olhos, precisamos nos incomodar para valorizarmos o quão de bom e quão de importante é ter o Senhor Jesus Cristo. O quanto Ele tem atuado ao nosso derredor, o quanto Ele tem feito a nossa vida, o quanto Ele tem nos transformado, o quanto Ele tem tornado possível transformar corações que podiam se considerar extremamente desesperançosos, mas que têm certeza de transformação. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não muda. Jesus Cristo, quando estava falando com seus discípulos, falando da não preocupação, dessa não preocupação, essa ausência de ansiedade, é para nos alegrar nessas horas. Saber de que, embora todos estejam desesperançados, nós temos uma certeza. Enquanto todos estão ansiosos, nós devemos estar regozijando a palavra, a certeza de que o Logos divino continua sendo vivo e eficaz. Meus irmãos, em meio a tudo isso, eu tenho certeza de que o que vai prevalecer é o nosso testemunho. É como nós vamos nos comportar diante dessa crise. E como pastor da igreja, eu queria dizer a todos, meus irmãos, não está sendo fácil. Não está sendo fácil porque eu vim para Recife e estou me sentindo longe de casa. Hoje eu sou cabroboense por amor, por adoção. Me sinto extremamente triste em saber que estou distante da igreja. Queria estar aí com cada um de vocês, mas eu tenho uma alegria. Nós não temos uma igreja desamparada. Nós temos uma igreja cujo Deus é o Senhor e cujo Deus nos dá a certeza de que o melhor está por vir. Somos crentes na pessoa de Jesus Cristo. Somos crentes na palavra, no Logos divino. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Os dias difíceis vão vir. Já estamos vivendo os dias difíceis, mas tenham toda a certeza, não precisamos nos desesperar, porque assim como o Senhor é com as plantas, é com os unicelulares, é com os pequenos animais, é com toda a raça humana, é com todo o universo, assim o Senhor é conosco. E Ele não vai nos desamparar. Que nós possamos compartilhar dessa alegria. A alegria de que o Senhor é Deus. E bom que isso aconteça, para nós termos mais do que nunca a certeza de que o que aconteceu no Egito, que o que aconteceu às margens do Sinai, ali, naquela área tão vasta, do que aconteceu na Galileia, o que aconteceu em toda Jerusalém, o que tem acontecido na sua casa, na minha vida, o que tem acontecido em meio à nossa igreja, é a certeza de que o Senhor não tem nos desamparado e não há de nos desamparar. Creiam, bom que isso aconteça,
para que nós saibamos, somos os santos de Jesus Cristo, separados para um propósito: louvar e engrandecer o seu santo nome. E através da sua graça, da sua misericórdia, alcançarmos a salvação. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar. Vamos orar? Orar também pela nação. Não esqueçam disso. Orar por nossa cidade, nossa amada Cabrobó e nossa amada igreja. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo, divino e maravilhoso nome. Pai, é muito difícil compreender as horas de tribulação, mas Tu tens sido o nosso conforto, a nossa certeza de que Tu és aquela provisão eficaz sempre sobre nossas vidas. Pai, Te agradecemos porque a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou, nos transformou para esse todo bom chamado igreja, para esse todo bom corpo de Jesus Cristo. Pai, abençoa nossas famílias, que nesse momento, ó Deus, a raiz de Davi, aquele que é e que há de ser sempre, o leão de Judá, esteja rugindo, ó Deus, em todo o planeta, trazendo, ó Deus, a certeza da sua força, do seu poder, da sua autoridade, e que o óleo santo derramado seja sobre os seus servos, os seus adoradores, Senhor. Nos abençoa como primeira igreja batista, nos abençoa como igreja em Fazenda Bananeiras, nos abençoa como congregação em Orocó, nos abençoa como cidade de Cabrobó. Abençoa o prefeito, ó Deus, para que ele não seja de si, mas seja segundo o teu Espírito. Toma, ó Deus, o teu Espírito Santo, a vida de Marcílio, para que ele tenha a razão não racionalmente humana, mas a razão espiritual. Toma os nossos governadores, toma o nosso presidente da República, para que todos, irmanados em uma só voz, possamos dizer em alto e bom som que Jesus Cristo é o Senhor. Que toda essa tribulação, ó Deus, nos traga a certeza de que há um Deus sobre Israel, de que há um Deus sobre a Nova Jerusalém, e esse Deus há de acolher e há de proteger a todos o seu rebanho, os seus santos. Que esses dias de dor nos sirva para abrir os olhos para a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele é e será sempre em nossa vida. Te oramos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Que Deus nos abençoe.